Salve galera do canal, antes de mais nada eu quero pedir para você que já é inscrito aqui no canal, não esquecer de deixar o like, nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, aproveita que você está aqui, já curte, comenta, compartilha o vídeo, não esquece de ativar o sininho de notificações para novos vídeos toda semana. O guardinha tá passando. É de madrugada. Bom, enfim, recapitulando de onde a gente parou, eu tô com a mesma roupa porque eu quero continuar para me livrar dessa história logo, porque né, já foi vídeo demais falando sobre isso. Bom, como eu disse, peguei ele na balada com outra pessoa, perguntei por que ele foi egoísta, por que ele usou Deus para justificar uma safadeza daquela, por que ele usou a Bíblia como escudo para isso. E ele não tinha resposta. Ele disse que ele não mentiu para mim em nenhum momento, que de fato ele tinha pedido um tempo para mim devido à confusão mental que estava tendo dentro da cabeça dele, de sentimento, de religiosidade, de família, de certo e errado, de pecado, de enfim. E ele falou que ele não mentiu para mim, que ele foi honesto comigo, que o tempo que ele pediu para mim foi relacionado justamente tudo aquilo que ele já tinha me dito antes. E que apareceu a oportunidade dele conhecer uma balada gay. E como a gente não teve essa oportunidade juntos, ele não queria perder a oportunidade de conhecer sozinho. E ele estava beijando outra pessoa. E antes que eu chegasse nessa pessoa, né, eu não vi quem era a pessoa, mas eu deduzo que seja meu amigo. Até hoje ficou isso no ar. Mas eu deduzo que tenha sido meu amigo. Ele falou o que aconteceu. Simplesmente o cara ficou afim dele, ele se interessou pelo cara e eles ficaram. Antes que a história continuasse, né, que a conversa continuasse, eu fui expulso da balada pelo segurança. Voltei para casa totalmente acabado. Chorei muito, sofri muito naquela noite, foi uma das noites mais difíceis da minha vida. Eu tinha me assumido para minha mãe pelo telefone por causa... Um pouquinho antes, não foi por causa disso, um pouquinho antes, então eu já conversava com a minha mãe sobre essa relação que eu estava tendo. Né? Era algo para mim muito diferente de tudo que eu já tinha vivido antes. Como eu disse desde o começo da história, foi uma relação muito intensa para mim e eu não entendia o porquê ele tinha mentido para mim. Não entrava na minha cabeça que ele estava sendo sincero comigo. Não entrava na minha cabeça que aquilo que ele estava falando era verdade. Sabe? Para mim ele sempre foi... Para mim, aquilo sempre foi uma desculpa que ele encontrou para poder justificar o fim do nosso relacionamento. Na sequência, eu me transformei numa pessoa, ou eu me transformei não, ou eu me reconheci de uma forma que eu nunca tinha... Não é me reconhecer, como que eu posso dizer? Como que eu posso... Bom, eu me transformei, eu vi em mim uma pessoa que eu nunca fui, sabe? Totalmente psicopata. É isso mesmo. Eu seguia ele, eu ameaçava ele o tempo todo. Eu ameacei de tocar fogo na casa dele com ele dentro, se ele não me atendesse à porta, sabe? Eu fiz da vida dele um inferno durante um curto período de tempo, mas eu fiz. Porque eu estava completamente descontrolado naquela época, eu estava completamente fora de mim, eu não aceitava aquilo de forma alguma. Primeiro porque eu sou taurino, sou extremamente ciumento, e naquela época eu era 10 vezes mais ciumento do que eu sou hoje, e além de ciumento, possessivo, né? Totalmente possessivo. Ele sofreu muito na minha mão, né? Muito com as minhas atitudes, com essas coisas que eu fiz, que hoje eu me envergonho muito de fazer, mas como nós somos amigos, e ele sabe que hoje, né, nós amadurecemos, somos amigos. Eita, quantas vezes eu vou repetir? Calma, gente, é porque eu tô nervoso. Deixa eu beber água. Pronto, voltei mais calmo. Bom, como hoje somos pessoas maduras, né, amigos e convivemos juntos, hoje nós entendemos que aquelas pessoas de antes, né, o eu de antes e o ele de antes não nos representa mais, né? Nós evoluímos, crescemos e entendemos que naquele período de tempo, né, nós fizemos o nosso melhor e hoje aquelas pessoas não nos representam mais. Por isso eu digo que a gente
evolui, amadurece, cresce e aprende com os nossos erros. Mas eu me envergonho muito de quem eu fui, né? Já conversamos várias e várias vezes sobre essas coisas e tal. Já me desculpei várias e várias vezes com ele e ele fala que nem cabe pedir desculpa porque a gente sabe que a gente não seria capaz de cometer as mesmas coisas hoje. Bom, e é isso. Só que o que eu sei e que eu nunca questionei é que ele de fato gostava muito de mim. E a gente tentou algumas vezes voltar a se relacionar dentro desse contexto. Mesmo depois de eu ter pego ele na balada, e ele não me devia satisfação nenhuma, até porque nós estávamos, né, separados, estávamos dando um tempo na relação, mas em algum momento eu acreditava que ele tinha que me dar satisfação, sim, porque independente da gente estar junto ou não, existia um sentimento meu para com ele e dele para comigo. Então, independente da nossa questão oficial, questão não, né? Da nossa relação ser oficial ou não, ele me devia satisfação, né? Olha que louco. E aí a gente voltou a conversar depois e eu não sei como ele conseguiu me dar chance depois, porque eu no lugar dele não daria, porque realmente, gente, eu era psicopata, de verdade. Eu lembro que eu passei 2 noites no escadão, sentado, acordado, vendo a luz do banheiro dele acender e apagar a madrugada inteira. Eu contei as vezes que ele foi no banheiro. Se ele saísse, eu seguia ele, sabe? Eu era totalmente psicopata. Eu não era uma pessoa normal, de verdade. E graças a Deus que eu não fiz nada de, sabe, de que eu possa dizer que eu me arrependa criminalmente, mas eu acredito que eu cheguei num ponto que eu poderia ter feito, sabe? Eu realmente não me reconheço naquela época. Então eu admiro muito ele ainda ter me dado uma chance depois disso, e eu acredito que ele só me deu essa chance porque ele gostava de mim de verdade. Então ele mesmo ligou pra mim e falou, olha, vamos tentar? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair de rolê, vamos ficar, vamos se conhecer como se a gente nunca tivesse ficado antes. Beleza? Beleza. O primeiro rolê que a gente fez foi o quê? O churrasco na casa de uma amiga. Liguei pra ele, convidei ele, ele falou que ia e ele foi. Chegando neste churrasco, ele tinha um cara lá que queria ficar comigo, né, já conhecido meu. E eu falei pra ele, não, eu tô com meu ex, tô ficando com meu ex, né? E ele tava me acompanhando. Beleza. Daqui passou um tempo, aí a minha amiga veio e falou assim, Ailton, você e fulano estão juntos? Eu falei, sim. Tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, porque o fulano falou que pediu pra ficar com você e você não quis. Só que foi perguntar pra Ciclano, pro meu ex-namorado, se ele tava com você, e ele falou que não, que ele tava sozinho. Então ele falou que se você não ficar com ele, ele vai ficar com o seu ex. Aí eu virei o bicho, falei, não, peraí. Aí fui lá tirar satisfação. Enfim, resumindo a história, virou uma briga imensa, deu garrafa quebrada na parede, deu show, né? Eu como protagonista do show todo, enfim. Como eu disse, eu era muito ciumento e, né, achava que era dono das pessoas. E aí a gente brigou mais uma vez. Aí eu fiz o drama, disse que eu ia me matar. E ele falou, se você se matar é um favor que você me faz, porque você me tira desse inferno. Porque eu não aguento mais viver esse inferno. Uma hora eu tô com você, uma hora eu não tô. Uma hora eu tenho medo de sair na rua e tá sendo seguido. Eu tenho medo de conversar com as pessoas e de repente do nada você surgir e querer me esfaquear junto com outra pessoa e tal. E aí eu ouvindo aquelas coisas dele falando, das coisas que ele tinha medo que eu fizesse e que faziam sentido, eu comecei a, sabe, passar um filme dentro da minha cabeça e eu virei pra ele, chorando, falei pra ele, então beleza, então eu não vou mais te procurar, eu não vou mais pedir pra ficar com você. Só que é a última vez, eu só quero ouvir de você essa vez. Você quer me dar uma chance pra gente tentar como namorado ou não? Só que, como eu te disse, se você falar não, é não total, eu também não vou mais te procurar. Aí ele falou não. Eu falei, então beleza, então pode ir embora.
eu não vou mais te perturbar. Ele levantou e foi embora, e aí eu chorei até o outro dia de manhã. Mas ali, quando eu levantei no outro dia de manhã, eu levantei outra pessoa, totalmente diferente do que eu era até aquele momento. Mas isso é pauta para o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando da história. Não esquece o like, beleza? Até o próximo.